bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança, a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo ou cevado, dependendo da tua tradução, porque o recebeu de volta são e salvo. Este informou: Teu irmão regressou, E teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele? Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Então, olha o que nós aprendemos, A palavra de Deus, ela sempre se renova. Eu já preguei essa palavra aqui, mas sempre Deus nos dá um novo entendimento. Aqui, a gente entende que o que aconteceu aqui com esse jovem, Um pai judeu, ele só podia dividir a sua herança entre os filhos quando ele desejasse, garantindo ao filho mais velho o dobro de todos os bens da família, conforme era estipulado, pela lei. E o pai dividiu, Então, então a gente vê que o que aconteceu aqui? O pai,
retendo para si, né? Então aqui a palavra diz, eles tinham podiam dividir os bens, mas o mais velho ficava com o dobro dos outros irmãos. E a gente vê que conforme, né, os outros textos da Torá, que é da Bíblia, né, de Deuteronômio 21:17, a gente vê que retendo para si, entretanto, as respectivas rendas, né, que obtinha com a propriedade até a sua morte. Contudo, era extremamente incomum dar ao filho mais novo a sua porção na herança, mediante qualquer solicitação. Contudo, era extremamente incomum, né, e Jesus mostra filosoficamente que foi a humanidade, representada pela nação judaica, que insistiu para deixar a companhia de Deus, retirando-se para regiões distantes, áridas e sombrias. Então a gente vê aqui, como exemplo desse menino aqui, a intenção do filho de abandonar as suas terras, aonde ele vivia com a família e sob os cuidados do seu pai para viver em completa liberdade, sem precisar prestar contas de seus atos numa região distante, junto a um povo com outros costumes, com outras culturas, né? Fica bem claro quando ele parte levando consigo tudo o que possuía, sem deixar para trás nada, né? Ele levou tudo, sem deixar para trás absolutamente nada, né? Na espera de um possível retorno. Ele poderia ter ido. Olha como ele foi imprudente. Ele podia ter ido, se ele quisesse viajar, se ele quisesse conhecer outros lugares, se ele quisesse ir embora, ele podia ir. Mas ele poderia ter dito, pai, eu vou deixar uma parte aqui. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O futuro, o dia de amanhã pertence a Deus. E nós precisamos ser pessoas prudentes, prevenidas, né? A gente não pode esbanjar tudo que a gente tem, né? Sem saber, não, amanhã é outro dia, sim, amanhã é outro dia. Mas nós precisamos ter um certo zelo, uma certa reserva, não pensando, pode acontecer tal coisa, não, mas a gente precisa, né, sempre aprender com esta lição aqui. Esse filho levou tudo, como quem diz aqui, eu não volto mais. Mas quando ele foi para uma terra distante, ele não tinha um familiar perto, ele não tinha um primo, ele não tinha um tio, ele não tinha o pai, não tinha o irmão, não tinha ninguém. Se ele tivesse comprado uma propriedade para ele morar, mas ele não comprou. Para você ver que ele esbanjou tudo. Ele colocou tudo fora, achando que dinheiro dá em árvore, que dinheiro nunca ia terminar. Só que ele não esperava que naquela terra ia vir uma grande fome. Como ele esbanjou tudo, ele não tinha nenhuma reserva e ele passou fome. E foi trabalhar num lugar cuidando de porcos, né? E a gente vê que a maior das vergonhas e dos castigos para um judeu era ter que se aproximar ou lidar com porcos, pois desde a antiguidade judaica esses animais representavam a impureza, a imundícia e o afastamento de Deus, gente. Era isso que o porco representava. E ele foi trabalhar justamente com o quê? Deus fez ele parar justamente naquele lugar ali, mostrando, fazendo ele refletir sobre a vida que ele tinha. Porque eu garanto que enquanto ele estava com o pai, ele vivia insatisfeito. Nada estava bom, ele murmurava, ele reclamava. Tanto que ele disse, me dá o que é meu que eu vou embora. E o pai deu. Ele não tinha, o pai, não, na verdade, aqui pela lei, o pai nem deveria ter dado. Mas para você ver que muitas vezes as pessoas reclamam, enquanto estão na casa do pai e da mãe, eles estão reclamando. Botam um defeito na comida, botam um defeito nisso. Porque o meu pai e minha mãe querem me controlar. Mas sai para você ver. No momento em que você tiver que pagar as tuas contas, no momento que você tem que arcar com as tuas responsabilidades, aí você vai ver o quão pesado é. Que a casa da mãe, a mãe gente sempre dá tudo pronto, a comida pronta, a roupa lavada, passada, arrumada. Mas lá no mundo não é assim. Esse jovem precisou chegar ali, gente, cuidar de porco. Nem o que os porcos comiam davam para ele. E Deus fez ele refletir ali. Por isso que muitas vezes tem coisas, gente, que Deus permite que aconteça e que chegue na vida do ser humano para que o ser humano passe a fazer uma reflexão da sua vida como esta. Aquele jovem ali não estava satisfeito.
Tendo tudo, sendo um filho. E por que que quando ele estava ali sentadinho cuidando dos porcos, ele refletiu, mas os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui, cuidando de porco e ninguém me dá nada. Mas eu vou para lá, vou chegar para o meu pai, eu vou ir lá, vou pedir perdão para ele, vou dizer, eu não sirvo para ser teu filho, mas me coloca como um dos teus trabalhadores. Para você ver que às vezes a pessoa precisa passar por uma situação igual a essa aqui, ou até pior, para poder crescer, para poder baixar a crista, para poder perder o orgulho. Porque o orgulho, gente, ele afasta as pessoas de Deus. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça, ele exalta os humildes. Esse rapaz aqui, pelo jeito, ele não tinha nenhuma humildade. Mas quando ele sentou ali, começou a olhar aqueles porquinhos em volta dele, aquele mau cheiro de um chiqueiro, você já pensou? Dentro de um chiqueiro. E ali naquela época era no chão puro, na terra, era um cercado. Imagina ali se tinha lama, aquela sujeira, aquele mau cheiro. É para você ver que quando a pessoa ela está longe de Deus, gente, ela se afunda desse jeito. Ela chega no nível aqui, longe da presença do Pai significa longe da presença de Deus. E para você ver que para eles aqui, o porco significava impureza, imundícia e afastamento total de Deus. Impureza, imundícia e afastamento total. Porco na sujeira, comendo sobras, comendo lavagem, comendo resto. Você já viu um porco comer? Você já viu como é que é um chiqueiro? Então, para você ver a situação que aquele homem chegou. E infelizmente, às vezes tem pessoas que ficam assim ou até pior, para que o orgulho seja moído, porque Deus resiste aos soberbos. A pessoa soberba, a palavra diz que Deus não ouve, ele resiste, mas ele exalta os humildes. Quando ele se humilhou, ele disse, eu vou voltar. E ele disse aqui, levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. Aqui ele estava falando o que ele ia fazer. E ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele se humilhou. E ali ele disse, logo em seguida, depois que ele falou, ele tomou uma atitude. Ele levantou, saiu da direção do pai. Vinha caminhando ele distante, quando seu pai o viu, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. Você imagina a situação em que ele estava? Sem dinheiro, maltrapilho, mendigando, todo sujo, fedendo, porque era assim que ele estava. Provavelmente ele estava descalço porque o pai mandou colocar sandálias nos pés. E é isso que o diabo faz. Quando a pessoa está longe de Deus, ele arrasta ela para um chiqueiro. O diabo arrasta ela porque ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a dignidade, a honra, a identidade. Tanto que aquele filho disse, eu vou voltar como um trabalhador porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, se movendo de íntima compaixão, abraçou muito aquele filho, beijou muito aquele filho. E aqui, gente, a palavra, né, ela fala que às vezes, né, os reveses, quedas, erros e toda sorte de insucessos aqui representam grandes oportunidades para nos achegarmos ao Senhor. Porque aqui esse pai representa Deus. E confessarmos amarguras, ressentimentos, fraquezas e pecados. E abraçarmos uma nova perspectiva de vida, que não se limita a esta terra nem a este tempo, é eterna. A Bíblia revela uma humanidade insensata, afastando-se do seu Criador desesperadamente, necessita de recobrar o seu bom senso.
Aqui esse jovem, eu acredito que ali naquele chiqueiro, ele refletiu muito bem de quem ele era, da onde ele veio, quem era o pai dele, quem era o irmão, quem era a família, o que ele deixou para trás. Porque infelizmente muita gente tem que perder para aprender a dar valor para aquilo que ela tinha. Porque muitas vezes, igual o povo, Deus tirou do Egito, mas estava o tempo todo reclamando, murmurando e querendo voltar para lá. Tem gente que quer voltar para o Egito, tem pessoas que querem voltar para o chiqueiro, tem gente que quer voltar para a imundícia. Só que aqui, quando o pai disse, entretanto o pai ordenou aos seus servos trazerem depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e sandálias de filho. Sabe por quê? Porque escravo andava descalço. Escravo não andava com sandália no pé, e o filho estava descalço porque o pai disse colocar as sandálias de filho. E aqui diz que a longa veste representava distinção, o anel de sinete era um símbolo de autoridade e tradição de família, as sandálias demonstravam que ele era filho do senhor daquelas terras, uma vez que os escravos andavam descalços. Um novilho era engordado, cevado por anos, na expectativa de ser abatido, assado e comido por todos em uma ocasião memorável. Esse novilho cevado, ele tinha no mínimo 7 anos. Ele era engordado para uma ocasião especial, comemorar com todos. E para o pai aquela ali foi uma ocasião. O filho voltou, o filho regressou, o filho se arrependeu, o filho se humilhou. E a gente vê que ele fala aqui também: trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Morto ou perdido é o estado de uma pessoa que perdeu o contato com Deus e por isso não participa mais da vida da ressurreição e completo resgate em Cristo. O amor misericordioso e perdoador do Pai simboliza a divina misericórdia de Deus, e o ressentimento punitivo do irmão mais velho assemelha-se às atitudes legalistas dos fariseus e líderes religiosos que se opunham aos pecadores gentios e muito especialmente a Jesus, né? O irmão mais velho, ele havia obedecido a seu pai por medo e mera obrigação ritual. Entretanto, ele colecionava o quê? Cada amargura em silêncio. O cabrito era considerado um alimento inferior, bem menos caro do que um novilho gordo. O preconceito e o ódio do irmão mais velho não permitiam que ele reconhecesse em seu irmão mais novo o mesmo sangue de família e, portanto, pudesse também comemorar a sua salvação, seu livramento, sua cura. O mesmo ocorre com muitos filhos de Deus. Tudo está no nosso dispor, todas as riquezas do Pai em Cristo, mas a inveja e a arrogância, contudo, impedem o seu amplo e completo usufruto. Então a gente vê aqui que muitas pessoas não estão usufruindo do melhor. Elas preferem o cabrito ao invés do novilho cevado. Tem gente que, ao invés de usufruir da bênção e do milagre, da cura, da libertação, da prosperidade, daquilo que Deus tem, ela se prende em ódio, ela se prende em amargura, lembrando do passado, porque eu tinha, porque eu tive, porque eu perdi, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Nós precisamos esquecer as coisas que passaram. Nós precisamos viver o novo. Aquele filho ali, ele estava junto com o pai, mas ele nunca usufruiu do que tinha. O pai nunca disse para ele: tu não pode pegar tal coisa. O pai dele disse: o que é meu é teu, filho. Quando é que eu te neguei algo? Quando é que Deus, gente, nega algo pra gente? Quando a gente pede mal. Pediu e não recebeu, porque você pediu mal para gastar nos seus próprios deleites, que nem esse jovem aqui. A gente não recebe quando a gente pede mal, quando a gente pede errado. Mas a palavra diz que para Deus tudo é impossível, para Deus nada é impossível. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento. Não podemos olhar para Deus como aquele pai carrasco, não. Deus é amor, Deus é bom, Ele corrige aqueles que Ele ama. Aquele filho aprendeu uma lição, ele aprendeu a ser humilde, aprendeu e voltou. Quantos estão fora da presença de Deus? Um dia estavam numa igreja, saíram por bobagem, e hoje, por orgulho e porque o diabo acusa, eles não voltam para o caminho.
Então está na hora de você se humilhar, de você reconhecer a tua culpa e de você se voltar para Deus, de você voltar para o Senhor enquanto é tempo. A palavra diz: busque enquanto você pode achar, porque vai chegar um momento que você não vai encontrar mais. Então está na hora de você se arrepender. Deixa o teu pai te colocar vestes novas, tirar teus trapos de imundícia e te colocar vestes de louvor, colocar o anel no teu dedo, a sandália nos teus pés, sandálias de filho, porque escravo anda descalço. De repente você anda assim, de cabeça baixa, cabisbaixo, pés descalços, sem autoridade, sem poder, sem unção, porque você está longe do Senhor, longe do Pai. Então aceite a paternidade de Deus. Se você sofreu na tua vida, se você sofreu rejeição, se você sofreu abandono da parte do teu pai e você não consegue assumir a paternidade, você não consegue deixar Deus ser teu pai, você vai viver que nem esse jovem aqui. Mas no momento que você disser: Senhor, o meu pai terreno aqui, o meu pai biológico, ele errou comigo, mas o Senhor não. Eu te agradeço pela vida dele, eu perdoo ele. Eu não sei o porquê que ele me abandonou, porquê que ele me rejeitou, porquê que ele abandonou a minha mãe, a mim, meus irmãos, enfim, eu não sei. Mas o Senhor sabe o motivo e cada um dá aquilo que tem, Pai. Mas eu quero o teu amor. E a palavra diz que ele não nos deixou órfãos. Que o Pai, gente, através do sacrifício de Cristo, nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então você tem uma herança de bênção, de prosperidade, de um futuro promissor. Então pare de viver uma vida amargurada, pare de viver uma vida ressentida, pare de viver murmurando, reclamando. Olhe para o teu Pai, aceite a paternidade do Senhor, deixa que Ele te abrace e deixa e diz: Pai, eu sou teu filho amado, eu sou tua filha amada. Pai, eu preciso de um abraço. Pai, eu preciso de uma palavra. Pai, me dá uma direção, me dá um conselho. É assim que você tem que falar com o Pai. Dizer: Pai, eu estou aqui na tua presença, em nome de Jesus, fala comigo. Eu vim aqui para nós bater um papo, para a gente conversar um pouco. Conversa com Ele. Coloca o teu coração diante do Senhor, reconhece: Pai, eu errei. Eu deixei ofensa entrar no meu coração, eu deixei mágoa, mas eu não quero mais isso. Eu quero voltar. Eu quero meu coração limpo, meu coração por completo diante do teu altar. Então que você faça uma reflexão nesta palavra, que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todos estes filhos pródigos, por todos estes filhos e filhas que estão afastados do caminho, aqueles que estão na mesma situação daquele jovem, Pai, numa vida miserável, na sujeira, na impureza, no pecado, afastado do Senhor, mas que esta pessoa possa voltar para Ti, que ela possa confessar, abandonar, receber o Teu amor, o Teu perdão, a Tua cura, que ela possa receber vestes novas, anel de autoridade, que elas possam colocar as sandálias nos seus pés novamente, que elas aprendam a caminhar como filho novamente, como filha, aprender, Pai, de que nós precisamos do Senhor, do Teu cuidado, e que sem Ti nada somos, e sem Ti nada nós poderemos fazer, Pai. Foi o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Que esta pessoa reflita na sua vida, o que ela tem feito até hoje, que ela faça uma análise da sua vida, como ela tem vivido até hoje, se ela está longe do Senhor, afastada do Senhor, e por que o motivo, ou se ela tem vivido como o irmão do filho pródigo, que está ali, mas invejando o outro irmão, com ciúme do outro irmão, se opondo. Que o Senhor, Pai, possa remover tudo, de todos esses lares, de todas essas famílias. Que o Senhor possa estar operando em cada lar, derramando a Tua graça, derramando a Tua unção, derramando do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu doce Espírito, Pai. Que esse coração se encha do Teu amor, que o orgulho desapareça, que essas pessoas possam mergulhar no Teu amor,
Que essas pessoas possam desfrutar de todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz. Bênçãos, vida e vida em abundância, fartura, provisão, milagre, cura, libertação, ter paz verdadeiramente no seu coração, Pai. Que elas deixem de viver uma vida escassa e passem a viver esta vida que Jesus conquistou lá naquela cruz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, no nome de Jesus.